deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus
Boa noite, amados, graça e paz, amém? Deus é bom? Deus é muito bom, Deus é bom demais. Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, nos dá a oportunidade mais uma vez de estarmos reunidos com o propósito de adorar e bendizer o seu santo nome. E Ele, nesta ocasião, está nos dando a oportunidade mais uma vez de estarmos tratando a nossa vida diante dEle. E acima de tudo, estamos dando a Ele o louvor que a Ele somente é devido. Pois Ele é o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Mas também Ele é o Deus que por amor a nós enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Por isso, crianças, nós celebramos o Natal. A razão do Natal não é o Papai Noel. A razão do Natal é Jesus. É Deus Emanuel, Deus aqui conosco, entre nós, com um propósito todo especial de ir à morte de cruz por causa dos meus e dos seus pecados e assim ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo Satanás e dando a todo aquele que nele crê a vida eterna, a salvação. Então estamos aí neste mês de dezembro, clima de celebração do Natal. Lamentavelmente, esta celebração ela está muito adulterada, pois muitos celebram o Natal por outros motivos, e não pelo motivo real e verdadeiro, que é Jesus. Deus se fazendo presente conosco, no mistério da encarnação, para que assim Ele pudesse satisfazer plenamente a justiça de Deus, e assim, abrindo para mim e para você, a porta da salvação. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, onde vamos ver o relato feito pelo evangelista Lucas do momento do nascimento de Jesus, do momento da celebração do Natal que nós estamos comemorando neste mês de dezembro. Então, essa celebração reporta a este momento que a palavra de Deus relata-nos através do evangelista Lucas, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 7. Nos coloquemos em pé e façamos esta leitura de maneira alternada. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, queremos saudar a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, participando do nosso culto solene de adoração ao nosso Deus neste dia especial, dia do Senhor. Lucas capítulo 2, verso 1 ao verso 7, leitura alternada. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Podeis sentar? Deus Filho se faz presente entre nós. O evangelista Mateus relata, acerca da declaração do anjo, tanto a Maria como José, que Jesus seria chamado, o Filho de Deus, ao se encarnar, seria chamado Jesus, e também seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então é Deus entre nós. É o Deus se esvaziando de sua glória, de seu poder, na pessoa da segunda
pessoa da Trindade, e estando entre nós. Só que o texto nos relata que Jesus, ao nascer como homem, ao se vestir de pele humana, naquele momento singular, ao completarem-se os dias, para que Maria, a mulher que Deus instrumentalizou para que o seu filho se encarnasse, pela ação do Espírito Santo, naquela noite, quando então chegou o momento do parto, Maria e José estavam em Belém, chegando de uma viagem, cumprindo as ordens do decreto de um imperador romano, porém estava se cumprindo não o decreto do imperador romano, estava se cumprindo o decreto de Deus, porque já havia uma profecia proferida de que era em Belém que lá ia surgir o Messias prometido. Então vemos aí a soberania de Deus usando homens e mulheres como Ele quer e da maneira que Ele quer para cumprir o seu propósito para com a minha vida e para com a sua vida. Mas Lucas faz questão de relatar algo. O porquê que Jesus foi colocado numa manjedoura. Foi colocado numa manjedoura, por quê? Porque os seus pais estavam num estábulo, no lugar onde ali havia lugar de colocar os animais, de uma hospedaria. Pois não havia mais lugar nenhum para que Maria e José pudessem se hospedar. E aí, naquela noite, estando no lugar inadequado, chega o momento de Jesus nascer. Mas o texto é claro, não havia lugar. Bem, lamentavelmente esse fato histórico tem se repetido no decorrer dos anos. Tem muita gente que não tem dado lugar a Jesus. Estamos aqui esta noite, eu creio que todos nós viemos com um propósito. Alguns vieram com o propósito de estarem prestigiando, né, as crianças que estarão apresentando nesta noite. Nos alegramos muito com isto, com a sua presença. Outros vieram nos visitar, estar conosco. Tem irmãos de outros lugares, inclusive tem o pastor Manuel e a sua família, a Natália e a pequena Raquel conosco. Então, nosso coração se alegra com a presença de todos. Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Jesus tem tido espaço na tua vida? Qual o lugar de Jesus na minha vida e na sua vida? Então eu convido você a fechar os seus olhos e falar um pouquinho com Deus em oração de confissão de pecados. Se você tem dado o devido lugar a Jesus na sua vida, se você reconhece que Ele é o Emanuel, Deus conosco, se você reconhece que Ele é o Salvador, o Messias prometido, e é através dele somente que você pode ter o perdão dos seus pecados, e somente através dele você pode ter a salvação. Se esta é a sua confissão de fé, se não é, que seja a partir desta noite a sua confissão de fé. Jesus como Senhor e Salvador em seu coração. Que não aconteça o que aconteceu naquela noite. Jesus não nasceu num lugar adequado porque não havia lugar para ele. Que não aconteça isso na sua vida, de Jesus não poder estar no teu coração, porque você não dá lugar para Jesus na tua vida. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos proporcionou a dádiva maior, que a Tua salvação, através do Teu Filho amado Jesus, que esteve entre nós, não apenas nasceu, mas cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, está sentado à Tua direita, e no nome dEle podemos chegar ao Teu trono de graça, e agora confessar os nossos pecados, pedir ao Senhor perdão pela nossa negligência, muitas vezes de não dar o devido lugar ao Teu Filho amado Jesus em nossas vidas, e consequentemente não permitir que Ele esteja glorificando o Teu nome em nossas vidas. Por isso, ó Pai, pedimos perdão quando pecamos contra o Senhor, ofendendo a Tua santidade. Mas somos gratos a Ti porque podemos encontrar nesta hora o Teu perdão, porque a obra do Teu Filho amado Jesus foi perfeita e eficaz, pois Ele morreu para nos redimir dos nossos pecados. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por esta obra maravilhosa. A história da salvação, sem dúvida, é a história mais linda,
a história mais transformadora, a história mais impactante, que move e mexe com as nossas vidas. Pois é a história que não apenas divide o calendário da humanidade, antes e depois de Cristo, mas é a história que muda a nossa história para a eternidade. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado pelo teu perdão concedido a nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Convidamos o conjunto que nos conduza na adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé para cantar a música Atos 2. Nós estamos aqui
Meu orgulho me tirou.
tia Rose que esteja nos levando a Deus em oração. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa, Deus, em nome do nome. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor um dia nos escolheu. Nós não merecemos nada do que o Senhor tem nos dado. Obrigado, a Deus, porque um dia o teu filho Jesus morreu na cruz para nos livrar dos pecados, Pai. Ó Deus amado, que nós possamos a cada dia mais, Deus, estarmos convictos disso nas nossas vidas, viver uma vida de acordo com a tua vontade. Se alguém estiver ainda sem ter esse Jesus no coração, que hoje possa ser dia de edificação e salvação, em nome de Jesus, Pai. Fale aos nossos corações. Abençoe o pastor que vai estar à frente nos trazendo a mensagem. Que nós possamos sair daqui edificados e transformados, Pai, pela tua palavra. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, neste momento nós vamos estar tendo a participação das nossas crianças, né, que estarão cantando e exaltando o nosso Deus. Vamos ver um pouquinho daquilo que elas aprenderam durante esses dias de ensaios, né? Então as crianças têm a oportunidade de louvar o Senhor Jesus e celebrar o Natal, conforme a sua mensagem pura e verdadeira proclama a nós, que é Jesus entre nós, Deus conosco, para nos salvar em Cristo Jesus. Gente que pensa que o Natal é assim e corre para se preparar, a árvore enfeitar, a casa iluminar e não esquecer o sapatinho pendurar. Depois de tudo pronto, basta só esperar o Papai Noel chegar. E à meia-noite o bom velhinho virá e o seu presente vai deixar. Mas o real sentido do Natal eu descobri quando o amor de Deus em minha vida conheci. Está sempre comigo e não preciso esperar, e um presente novo a cada dia vem me dar. E hoje não espero mais pelo Papai Noel, porque agora eu tenho o Papai do céu. Com Jesus em minha vida
é sempre Natal. Com Jesus em minha vida é sempre Natal. Com Jesus em minha vida é sempre Natal. Com Jesus em minha vida é sempre Natal. Gente que pensa que o Natal é assim e corre para se preparar. A árvore enfeitar, a casa iluminar e não esquecer o sapatinho pendurar. Depois de tudo pronto, basta só esperar o Papai Noel chegar. E à meia-noite o bom velhinho virá e o seu presente vai deixar. Mas o real sentido do Natal eu descobri quando o amor de Deus em minha vida conheci. Está sempre comigo e não preciso esperar, e um presente novo a cada dia vem me dar. E hoje não espero mais pelo Papai Noel, porque agora tenho o Papai do céu. Jesus em minha vida é sempre Natal. Com Jesus em minha vida é sempre Natal. Jesus em minha vida é sempre Natal. É sempre Natal. Jesus em minha vida 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 é sempre Natal. Minha vida é sempre Natal. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci.
perdoou e morreu por me amar. Aleluia, o menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, o menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Bem, irmãos, na verdade, essa última música que as nossas crianças cantaram nem é música do musical, é uma música que eles aprenderam no culto infantil. Mas, para os irmãos não ficar muito por fora e não perder de jeito nenhum o nosso musical, que vai ser liberado no dia 24 de dezembro, o Vitor, vamos só esperar as crianças sentarem, né? Então ele vai dar um spoiler para os irmãos, tá bom? Então, diz que não precisa da tia Urlia aqui perto, que ele já é grande, tá? Então eu vou soltar o microfone aqui e ele vai dar um spoiler, um pedacinho do nosso musical do dia 24. Nação é tão pequenininho, mas grande dele. Um Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, mas grande dele. Um Deus grandão. Isso, então não percam, tá? Bem, meus amados, então, conforme já foi anunciado pela tia Oli, né? Então, o nosso musical, ele vai ser como o musical infantil, vai ser como ano passado, será transmitido online, né? Então, você estará tendo acesso a partir do dia 24, né? No horário vai estar disponível, né? Pelas redes sociais, para que você na sua casa, juntamente com os familiares, né? Que estão celebrando aí o Natal, possam juntos ver aí as nossas crianças apresentando mais um musical. Então, não percam, né? Estejam atentos, porque vai estar disponível, né, pelas redes sociais para que você possa prestigiar esse musical infantil, né, realizado aí pelas nossas crianças. Bem, e a nossa peça de Natal dos adultos, ela vai acontecer no próximo domingo, que é no domingo de Natal. O que é o domingo de Natal? É o domingo que antecede a data do dia 25. 25, se eu não estou equivocado, vai dar sábado, é isso? Sábado, né? Então aí nós vamos deixar que você com a sua família estejam livres na sexta, dia 24, e também no dia 25, para que vocês tenham a comunhão, né, juntos, mas não esqueça de estar com Jesus, celebrando esta data. Então, o nosso teatro vai acontecer no próximo domingo, por ocasião do culto, a partir das 18h30. Entre a cruz e a festa, é o título do nosso teatro, que vai estar sendo trazido, celebrando o Natal de Jesus, já no próximo domingo, por ocasião do culto.
Com isso, quero lembrar os atores que amanhã nós temos ensaio e essa semana toda vai pegar, porque nós precisamos acertar os últimos detalhes para que assim possamos estar prontos para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando esta mensagem maravilhosa da salvação que Ele nos trouxe na sua pessoa e também em tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então todos aqui estão convidados a estarem conosco no próximo domingo, a partir das 18h30, para prestigiar mais um teatro alusivo a esta data do Natal. Bem, os avisos são basicamente estes, né? Lembrando que quarta-feira teremos o nosso estudo bíblico, né? No livro do Apocalipse. Sexta-feira teremos o nosso encontro de oração. E aí nós teremos no domingo a EBD às 9h e à noite às 18h30 o nosso culto especial de Natal. Quero lembrar também os departamentos, né, internos da igreja, que vocês devem arrumar os seus relatórios para que possamos já estar nos preparando para a nossa Assembleia Ordinária, que vai acontecer no mês de janeiro. Ainda não temos uma data estabelecida, mas ela deverá acontecer no mês de janeiro, né, assim fechando o balanço de todo o ano de 2021. Neste momento, então, as crianças podem se dirigir para as suas salas para ter continuidade ao culto, ao Senhor. E conforme nós já anunciamos, está conosco nesta noite o pastor Manuel, filho desta igreja, filho da congregação presbiteriana de Tesouro, que é um trabalho que faz parte do trabalho de Guiratinga, né? Então o pastor Manuel está com a sua família conosco, juntamente com a sua esposa, a Natália, sua filha Raquel, que já vazou junto com as crianças. Filha de pastor é assim, né? Já acostumada com o movimento todo de igreja, chega, já faz amizade e assim vai. Louvado seja o nome do Senhor, que a Raquel continue crescendo na graça, no conhecimento do nosso Deus. Bem, o pastor Manuel, convido ele a estar aqui à frente, ele vai estar compartilhando conosco da palavra do Senhor. Ele falou que estaria no culto conosco esta noite, esteve hoje pela manhã lá na congregação presbiteriana de Tesouro, né, visitando a sua família. Por quê? Porque o nosso irmão, pastor Manuel, ele estará abraçando mais um desafio no seu ministério. Né, esteve andando pelo Paraná, esteve em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, comeu muito queijo, né, e pão de queijo, e agora vai comer muito abacate. Ele vai para o Chile. Né, a partir do mês, agora já no final do mês de dezembro, ele estará pastoreando a igreja presbiteriana lá no Chile. Eu não vou falar qual a igreja, a cidade, ele vai ter a oportunidade de expor isto. Nós estivemos orando nesse sentido, acompanhando inclusive o nosso irmão e a sua família na sua decisão, né, com relação a isto, que Deus estivesse mostrando a vontade dele. Até cogitamos ele estar conosco, né, com a saída do missionário Mateus e da Laíse, conosco, né, mas Deus direcionou, né, a vontade dele soberana, e estamos em paz nesse sentido. Cremos que Deus tem um propósito para a vida do nosso irmão, é um desafio, está numa outra cultura, para poder levar a mensagem do Evangelho. Lá já está, né, o pastor Danilo, que os irmãos conhecem muito bem, né, quando seminarista, esteve aqui conosco, né, trabalhando na igreja como seminarista, até teve um momento que pensou dele estar conosco também, trabalhando de forma definitiva. Deus direcionou para que o Wagner Grekov estivesse conosco, e depois as coisas aconteceram conforme a soberania do Senhor. Mas o Danilo está no Chile já pela segunda vez, né, e através do Danilo, Deus então tem encaminhado e tem abençoado a vida do pastor Manuel. Então, meu irmão, que Deus o abençoe. Você tem a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, nos abençoar. E que Deus te honre e te abençoe lá no ministério. No final, após a mensagem, nós estaremos intercedendo pela sua vida, pela sua esposa, né, enfim, para que Deus esteja abençoando essa nova etapa da vida do irmão. Então, o irmão tem a liberdade e a oportunidade, na dependência do Espírito Santo, para nos abençoar com a palavra. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Louvado seja Deus pela vida de vocês e por essa oportunidade que eu tenho de estar mais uma vez com vocês. Sinto-me honrado,
diante do Senhor por poder compartilhar da palavra dele com todos aqui. Como o pastor mencionou, já nesse mês de dezembro, no dia 21, eu juntamente com a minha família, nós já iremos para o Chile. A partir dessa data, eu estarei lá responsável pela Igreja Presbiteriana del Valle. Fica na cidade de Santiago mesmo. E o nosso desafio é assumir essa igreja no sentido de torná-la plantadora de outras igrejas. É uma igreja que nasceu como fruto de plantação, obviamente. O pastor que a plantou, ele tem apenas esse ministério. Chama-se Reverendo Egimar. Ele esteve lá por 10 anos, plantou, a igreja se desenvolveu, chegou onde está, e ele disse: agora é minha vez de sair, deixar outra pessoa assumir, na vocação que essa igreja tem de plantar outras igrejas, e eu vou plantar outra igreja agora, começando do zero. Ele está indo para Nova Zelândia, um dos países mais ateus do mundo, onde ele estará para plantar uma igreja do zero. Ele e a família dele serão os primeiros crentes da igreja que com certeza o Senhor irá plantar naquele lugar, assim como ele fez no Chile. A nossa missão é ir para lá e dar continuidade àquilo que ele já fez na dependência do Senhor, e agora plantar outras igrejas no Chile, dar continuidade a projetos que tem no Nepal e em outras localidades, na Argentina, no Uruguai, em todas as fronteiras que tem o Chile também. O propósito é que igrejas novas possam nascer como fruto do investimento dessa igreja para onde nós estamos indo. E desde já eu deixo aqui o meu sincero convite para vocês irem conhecer a nossa igreja, para estarem lá conosco e para participarem dessa missão também, tá bom? Sem mais delongas, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Como estamos nos aproximando dessa data tão festiva, que nós acabamos de sermos convidados a pensar nela, o Natal, nós precisamos nos lembrar que fazemos parte do grande projeto invencível de Deus. Nós somos a igreja do Senhor e, portanto, somos o plano imbatível de Deus. Ninguém consegue parar esse negócio que Deus inventou e Ele mesmo chamou de igreja. Enquanto Jesus Cristo não voltar, nós caminharemos aqui na força e na dependência do Senhor, sem que nada e nem ninguém possa nos deter. E eu gostaria de expor isso para os irmãos a partir do texto de Atos, capítulo 8, a partir da segunda parte do primeiro versículo, que nos diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquele dia. Que Deus nos abençoe para entendermos a boa palavra dele para a nossa vida. Amém. Eu cresci participando dos acampamentos aqui da nossa igreja, e um dos ensinamentos mais marcantes do nosso pastor era durante as nossas filas, quando íamos tomar alguma refeição. Talvez quem é antigo aqui vai se lembrar quando eu mencionar ele dizendo assim: cuidado, porque o desperdício é... Ninguém se lembra que desperdício é pecado? Vocês se lembram disso? Eu aprendi isso e trouxe isso para a minha vida. Eu não gosto de desperdiçar comida de jeito nenhum. Mas aprendi também que o desperdício, ele é prejudicial e ele também afeta o nosso relacionamento com Deus em outras áreas da vida. Se você não aprender a administrar bem os seus recursos, aquilo que Deus te dá, coloca nas tuas mãos, você vai enfrentar sérios problemas na vida.
Se você, como um estudante ou como um trabalhador, não aprender a administrar bem o seu tempo e desperdiçá-lo, você também vai se dar muito mal. É importante que nós sejamos bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. E eu tenho aprendido isso, e a experiência na vida, na curta vida que o Senhor tem me dado, me leva a aprender que o desperdício também precisa ser entendido em outras áreas e esferas da nossa experiência, porque eu preciso aprender, e você também precisa, que nós não podemos desperdiçar nada, e nenhum momento sequer da nossa vida, entendendo que cada um deles, tanto os bons como os ruins, contribuem para um projeto muito maior que por hora nós podemos não estar enxergando. É justamente isso que eu quero pensar com você nesta ocasião. Momentos bons e momentos ruins em nossas vidas servem para nos ensinar coisas grandiosas que muitas vezes ainda estão encobertas diante de nós. John Piper, um escritor americano, escreveu um livro com o seguinte título: Não despreze o seu câncer. Talvez seja um tema muito assustador para algumas pessoas, mas o que ele quer dizer é que em meio a esta enfermidade, em meio a este momento caótico que muitas pessoas enfrentam na vida e outras perdem a vida, ele nos ensina que uma ótica deficiente, uma maneira de olhar para a vida deficiente, afastada das Escrituras, leva-nos a desperdiçar os momentos que são possíveis de desfrutar em meio ao sofrimento. Às vezes Deus decide que esse seja o caminho de muitos. É fácil a gente pensar que Deus está no controle quando tudo vai bem, mas é importante nós considerarmos que Deus continua no controle quando as coisas não estão do jeito que nós esperamos, quando a gente ora e Deus não faz do jeito que a gente pede, quando nós clamamos e Deus simplesmente diz para a gente que aquele não é o propósito, não é a vontade dele. Ainda assim, nós precisamos considerar quem é que está no controle de todas as coisas. A história do Antigo Testamento, uma clássica que narra sobre a vida do José, nos leva a entender essa realidade. Depois de ter enfrentado todo o sofrimento, experimentando uma angústia dentro do próprio lar, traição, maldade, no final, quando ele está diante dos seus irmãos e tem a oportunidade de retribuir mal com mal, ele prefere entender que por trás de toda a situação terrível que ele enfrentou, tinha uma mão invisível controlando e conduzindo toda a história, para que muitas pessoas pudessem ser preservadas por meio da vida dele, por meio do sofrimento dele. E pode ser assim com a gente também. Pode ser que Deus nos escolha para sofrer, a fim de que outros possam ser alcançados por meio do nosso sofrimento. Esse texto, narrado por Lucas, mostra exatamente o propósito dele, quando ele entrelaça movimentos do ministério de Jesus Cristo, mostrando que há tempos bons e tempos ruins, mas tanto um como o outro sempre conduz a história para o mesmo resultado: o grande cumprimento do grande propósito eterno, o plano eterno de Deus, para resgatar e salvar o seu povo, para preservar a sua igreja, para fazer com que ela sempre avance na direção da sua vontade. Ela nunca para, mas os desafios dela podem ser grandes, e se não estivermos bem próximos da palavra do Senhor, pode ser que a gente deixe de experimentar aquilo que há de bom em meio aos desafios. Portanto, a igreja sempre terá esses tempos difíceis, fazendo parte da sua história. Mas eles não são suficientes para parar esta igreja que caminha por meio da graça e do poder do Senhor. E eu quero mostrar isso para vocês por meio de algumas considerações que são possíveis de serem vistas e percebidas nesse texto. Do versículo 1 ao versículo 3, o que Lucas pretende nos ensinar é que Deus é quem permite o sofrimento da sua igreja.
Entenda isso. O sofrimento que alcança o povo de Deus é permitido por Deus. Não há nada nesse mundo que possa acontecer sem estar debaixo da autorização do Senhor. Você não perceba isso. No versículo 1 aparece a expressão naquele dia. E cabe uma pergunta boa para esse texto. Que dia era esse? Do que Lucas está falando aqui? E se nós olharmos no contexto imediato, nós perceberemos que é exatamente o dia em que o primeiro mártir da história cristã tinha a sua vida entregue nas mãos dos seus perseguidores. Era o dia em que Saulo estava consentindo na morte de Estevão, um diácono com o dom da pregação, onde os escribas e os fariseus não conseguiam derrotá-lo nos debates. Este homem, por causa da intensa perseguição contra a igreja do Senhor, ele é levado para fora da cidade. O que acontecia com os piores bandidos naqueles dias, eles não tinham a dignidade para sofrer dentro da cidade, portanto, eles retiravam o indivíduo para fora e o apedrejavam. Foi exatamente isso que aconteceu com Estevão. E percebam que, para quem olha de uma maneira superficial para essa história, pode pensar, então esse cristianismo está dando errado. Jesus Cristo ensinou, esse homem abraçou a vida com Cristo, e agora, por ter abraçado a vida com Cristo, o que acontece com ele? Ele está sendo apedrejado como um bandido da pior espécie. Então não está dando nada certo. Entretanto, é naquele momento onde tudo parecia estar dando errado, Deus permite que o Estevão tenha uma visão daquilo que nós vamos desfrutar apenas nos céus. Vocês estão estudando Apocalipse e certamente já aprenderam que existe um trono, e esse trono é ocupado pelo Senhor do universo. E isso João viu lá na eternidade, o que vai acontecer. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, concede a esse servo que está tendo o seu sangue derramado, permite que ele veja quem é que está no trono. Eu imagino que enquanto Estevão ganhava essas pedradas e olhava para os céus, vendo o Senhor assentado no trono, ele entende que estava tudo tranquilo, estava tudo normal. Não importam as pedradas que eu estou levando, não importa o sofrimento pelo qual eu estou passando, não importa o meu sangue sendo derramado, o que importa é que o Senhor continua no trono. Se Ele está no trono, eu estou seguro. Se Ele está no trono, não importa o que aconteça comigo aqui, a minha vida está nas mãos dEle. E esse é o lugar mais seguro onde nós podemos estar. Se você é um cristão, você precisa se acostumar com a ideia do sofrimento. Você precisa se acostumar de que esta realidade, em um momento ou outro, vai chegar na sua casa, na sua vida, na sua família. Esse tempo de pandemia em que a gente ainda está experimentando, todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, enfrentamos algum tipo de sofrimento. Na nossa família, com amigos, nós derramamos lágrimas nesse tempo. Mas o Senhor continua no trono. O Senhor continua controlando todas as coisas. Percebam que naqueles dias, onde Saulo, que era o grande inimigo do povo de Deus, assolando a igreja de Deus, estava perseguindo e matando cristãos, é em um tempo como esse que o Senhor mostra para o seu servo que as coisas estão caminhando de acordo com um plano muito maior, que por ora talvez a gente pode não perceber. Mas eu gostaria que você se lembrasse disso. Deus é quem permite sofrimento na vida da igreja. O sofrimento sempre fez parte da história da igreja. Então fujam daqueles que insistem na ideia de oferecer para você um paraíso por aqui. Ele não haverá.
Fuja daqueles que insistem na ideia de que você não pode aceitar sofrimento na sua vida. Isso não é verdade. O sofrimento não é prova do desamor de Deus. Em meio ao sofrimento você pode aprender muito mais sobre quem te amou desde a eternidade e não desiste de você, em hipótese alguma. O sofrimento pode fazer parte da nossa vida e por meio dele a gente ainda pode glorificar o Senhor. Uma segunda consideração que eu quero fazer nesse texto, nos versículos 4 e 5, ensina-nos que Deus pode usar o nosso sofrimento para fazer a sua igreja avançar. Ele não apenas permite que a gente sofra, mas pode fazer com que, por meio do nosso sofrimento, o projeto imbatível dele, que é a igreja, continue avançando. Imagine a cena que nós poderíamos ter aqui. A perseguição está aumentando a cada dia contra o povo de Deus. Por causa disso, eles precisam se espalhar por todos os cantos. É isso que o texto nos diz. A perseguição se intensifica, o povo se espalha, e o que poderia ser mais uma vez entendido como um desastre para a fé cristã, se transforma em um movimento de superação. Porque esses cristãos, à medida em que são espalhados, eles fazem com que a mensagem que já ganhou seus corações chegue nos lugares mais remotos do mundo conhecido até então. Por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho, eles falavam das maravilhas de Deus, eles proclamavam a salvação por meio de Jesus, eles não fechavam os seus lábios. Estavam sendo perseguidos, mortos, mas não paravam de proclamar. Aqui nós podemos ter uma clara noção de que quem estava permitindo então esta perseguição não pode ser outro senão aquele que está no controle de todas as coisas. Porque mesmo parecendo que o inimigo está vencendo, a igreja está avançando e chegando nos lugares onde Deus projetou que ela chegasse. Lembre-se que mais atrás, Lucas já havia narrado em Atos capítulo 1, versículo 8, uma promessa do Senhor Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que esse poder que vem por meio do Espírito Santo? Para que nós sejamos testemunhas do Senhor. Para que aquele povo fosse testemunha do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebam que esta perseguição que está acontecendo aqui é agora um instrumento de Deus para fazer com que esta promessa se concretize. Porque o evangelho teria que chegar nesses lugares. É importante nós nos lembrarmos aqui da briga, da desavença histórica que existia entre judeus e samaritanos. Em muitos textos no Novo Testamento, você vai ver a expressão: os judeus não se davam com os samaritanos. Isso aconteceu porque logo depois da divisão do reino, quando 10 tribos ficam ao norte e estabelecem a sua capital em Samaria, as outras duas tribos e meia seguem para o sul, estabelecem a sua capital em Jerusalém. Essa tribo que fica ao norte, esse reino estabelecido ao norte, é invadido no ano 722 pelos assírios, e os assírios trazem outros povos para viver, não os tiram de lá, mas trazem outros povos para viver entre eles. O que aconteceu? O povo se misturou, outras etnias vieram para dentro deles. E aí aqueles irmãos que ficaram lá no Reino do Sul, olhavam agora para os irmãos de Samaria e diziam: vocês não são judeus puros, vocês são misturados, tem outras religiões aí no meio de vocês, vocês se tornaram sincréticos, e os desprezavam por isso. Acontece que Deus envia o evangelho agora para Samaria, exatamente para corrigir esse problema histórico, exatamente para corrigir esse problema que já se arrastava por muitos anos. E este foi o modo pelo qual o nosso Deus escolheu
resolver essa situação por meio do sofrimento de servos dele, por meio do sofrimento da sua igreja. O sangue de Estevão precisou ser derramado, e isso encorajou outros irmãos a não deixarem de proclamar e de falar acerca do evangelho. Enquanto um morria, enquanto um derramava o seu sangue, os outros diziam: nós não podemos deixar que esse sangue seja derramado em vão. Nós desejamos e necessitamos também seguir este exemplo. Nós precisamos ir na mesma direção. É assim que Deus faz. Muitas vezes Ele nos sacode, nos chacoalha, para que a gente entenda que não pode parar, para que a gente entenda que não há momento difícil demais que seja suficiente para obstruir o poder de Deus por meio da vida da igreja. Essa pandemia nos provou isso também. Nós fomos presos nas nossas casas, fomos impedidos de fazermos o que a gente mais gosta, tivemos que mudar toda a rotina da nossa vida, tivemos que nos readaptar a muitas situações e em diversas ocasiões. Mas ninguém, mesmo no meio desse tempo tão caótico, ninguém foi capaz de parar o avanço da igreja de Deus. Enquanto pastor em Belo Horizonte, foram os anos mais produtivos no meu ministério. Foram os anos em que eu mais discipulei pessoas. O ano em que eu mais recebi pessoas foi durante a pandemia. Para mostrar que não importam se as portas do templo estão abertas ou fechadas, porque a igreja que somos nós continuará avançando no poder e na graça do Senhor. Ninguém pode nos parar se nós vamos no poder e na autoridade do Senhor, ainda que seja por meio do nosso sofrimento. Outros vão conhecer a graça maravilhosa e transformadora por meio de Jesus Cristo. Entenda isso. Não despreze o seu sofrimento. Deus pode estar usando ele para trazer outros aqui. Por fim, irmão e irmã, eu quero mostrar para você, considerar com você, em primeiro lugar, que Deus é quem permite o nosso sofrimento, o sofrimento da sua igreja. Depois, Ele pode usar o nosso sofrimento para alcançar outros, para que a palavra dele chegue nos lugares onde Ele já decidiu que chegaria. E por fim, nós podemos então nos alegrar em meio ao sofrimento, por podermos perceber Deus agindo, fazendo maravilhas, transformando pessoas, fazendo com que a sua palavra se estabeleça. Os versos de 5 a 8 trazem essa narrativa para nós. Nós percebemos nesses versos que a proclamação do evangelho gera libertação. E isso tem que ser motivo de alegria e regozijo, mesmo que nós estejamos em momentos de profundas lágrimas. Sabermos que Deus, por meio da sua palavra, está trazendo e promovendo libertação, deve encher o nosso coração de gozo e de alegria, mesmo que derramando lágrimas. Vejam que por meio da pregação de Filipe, as pessoas estão respondendo ao evangelho, estão se voltando para o Senhor Jesus, a igreja está avançando, o povo, mesmo em meio ao sofrimento, longe de suas casas, estão vendo que tudo isso está redundando em bênçãos. Bênçãos verdadeiras, a salvação de muitas pessoas. Tudo que parecia estar dando errado e caminhando para o caos, agora culmina em resultados extraordinários, porque há um Deus realizando a sua vontade, ainda que por meio do sofrimento da sua igreja. Mataram o Estevão, mas não conseguiram parar a igreja do Senhor. Na verdade, a morte dele serviu como uma tocha que foi acesa e nunca mais se apagou.
A famosa frase de Tertuliano pode ser até evocada nesse momento, quando ele disse que o sangue dos mártires são a semente da igreja. Quanto mais cristãos morriam nesses primeiros séculos da era cristã, quanto mais os cristãos morriam, mais a igreja avançava, mais a igreja crescia. Se não fosse cada sofrimento, se não fosse o sangue de Estevão, nós podemos, a partir desse texto, entender que naquele momento o evangelho talvez não chegaria em Samaria. Talvez a promessa de Atos 1:8 não se concretizaria. Foi porque Deus permitiu e porque Deus usou o sofrimento desse servo, que o evangelho chega em Samaria, destrói a desavença histórica e faz com que o evangelho una pessoas, quebre o muro de separação e una pessoas que nem se olhavam, mas agora por meio do evangelho se veem como irmãos, sentam-se juntos, adoram o mesmo Deus juntos. Por isso, irmão e irmã, não despreze os seus momentos difíceis. Não despreze os seus momentos de lágrimas. Entenda que os tempos bons pelos quais você passa e os momentos ruins, em todos eles, o Senhor, que está na sala de comando do universo, continua conduzindo toda a história, que culminará na sua glória. Ninguém vai conseguir parar isso. Ninguém vai conseguir obstruir isso. E é justamente assim que nós concluímos essa narrativa, quando no último versículo, versículo 8, vamos ler juntos? No meu 3, leiamos todos em uma única voz. 3. É assim que termina essa narrativa. Houve grande alegria naquela cidade. Na cidade dos desprezados, agora existe alegria, porque a salvação chegou para eles. Louvado seja Deus. Hoje aqui também pode ser um movimento de grande alegria. Nós podemos viver um movimento de grande alegria aqui nesta noite. Se você não experimentou isso até o momento presente desse culto, se a alegria ainda não tomou conta da sua vida até esse momento agora, eu creio que o Senhor pode te convencer de que não importa o momento em que você esteja vivendo, não importa a situação pela qual você esteja passando, você pode aproveitar isso ao lado do Senhor. Deus não poupou nem o filho dele de sofrer. Por que ele nos pouparia? Você se lembra de Jesus Cristo lá no Getsêmani? Prevendo o que ele enfrentaria na cruz e a oração que ele fez diante do Senhor: se possível, passe de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Se o Senhor está no controle, é possível que a gente passe por toda e qualquer situação com esperança no coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra tão oportuna num tempo como este no qual vivemos. Vamos neste momento colocar nossa vida na presença do Senhor, à luz daquilo que você ouviu. Talvez você esteja passando por algum tipo de sofrimento que está intensificando dificuldades na sua mente, no seu coração, está lhe causando ansiedade, angústia, medo, incerteza, desânimo. Não esqueça, Deus está no controle. E Ele tem um propósito em tudo isto que está acontecendo com você. Que se cumpra na sua vida o propósito de Deus. Ore ao Senhor neste momento. Ó Deus,
Obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz. E todas as vezes que nos voltamos para ela, o Senhor fala conosco. O Senhor é o Deus que tem boca e fala. O Senhor nos deixou a tua palavra como revelação da tua vontade a nós em Cristo Jesus. E nesta noite o Senhor nos lembra que devemos estar olhando as coisas da nossa vida na perspectiva do Senhor. Jamais venhamos a esquecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidarmos da nossa vida, para que não venhamos a desprezar o sofrimento que o Senhor permite passarmos, mas venhamos, ó Deus, estar aproveitando a oportunidade que a tua graça nos dá de podermos ser testemunhas do Senhor no meio do sofrimento, abençoando tantos que estão em nossa volta. Quantas vidas foram abençoadas com a morte de Estevão, teu servo. Ó Deus, que assim também seja conosco, que tudo aquilo que nos acontecer seja instrumento do Senhor para honrar e glorificar o teu nome. Ó Deus, visite cada coração que aqui está. A angústia, a ansiedade, o medo, o desânimo que porventura possa haver na mente e no coração de tantos. Ó Deus, que tudo isso seja conduzido para que todos vejam a tua boa mão. E como José possam dizer que o mal que recebemos o Senhor transforma em bênção, não apenas para nos abençoar, não apenas para moldar o nosso coração, não apenas para trabalhar a nossa fé e fortalecê-la no Senhor, mas também para abençoar tantos que estão em nossa volta. Ó Deus, esteja consolando a tua igreja e fortalecendo ela na jornada que segue em Guiratinga e por todos os lugares em todo o mundo, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o pastor Manuel, a Natália, que estejam aqui à frente. Vamos estar intercedendo por eles, para que Deus venha estar honrando e glorificando o nome dele na vida dos irmãos. Igreja, se coloque de pé. Convido também os aniversariantes da semana, de casamento ou de nascimento, que estejam aqui à frente, para que a gente possa agradecer a Deus também pela sua vida. Se tem alguém que fez aniversário essa semana que passou, ou faz aniversário hoje, tem esta oportunidade. Ó Deus, neste momento colocamos no teu altar a vida deste casal, servos do Senhor. Te louvamos pela obra maravilhosa que a tua graça tem realizado na vida do pastor Manuel, na vida da Natália, na vida da Raquel. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoar esta família. Agora, quando o Senhor está conduzindo eles ao novo campo, ao novo desafio no ministério, uma cultura diferente, com pessoas com costumes diferentes, uma língua diferente. Sem dúvida, tudo isso é um desafio para os teus servos. Ó Deus, que o Senhor possa continuar a direcioná-los acerca da tua vontade. Que o Senhor esteja sempre concedendo ao teu servo da tua unção, da tua graça, para que ele possa cumprir o teu propósito. E que o teu servo tenha como princípio sempre na sua vida de estar diminuindo para que o Senhor cresça na sua vida. Abençoe a Natália, ó Deus, como esposa, que ela continue sendo esta auxiliadora idônea, que esteja apoiando o teu servo no ministério, sendo esta companheira que possa estar sendo sempre o amparo do Senhor para sustentá-lo em todos os momentos, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, conforme aprendemos hoje. Que ela seja instrumento do Senhor para sustentar o teu servo. Clamamos também pela filha pequena, ó Deus, que ela possa ter o amparo dos seus pais. E assim, ó Pai, ela tenha
a facilidade da adaptação. E assim, ó Pai, ela possa crescer com essa experiência de poder conhecer outro povo e outra cultura. Ó Deus, a Ti consagramos esses Teus servos. E como igreja brasileira, como igreja mãe do Teu servo, pastor Manuel, nós assim invocamos a Tua bênção e os abençoamos para que possam ir com a paz do Senhor e possam fazer a obra missionária no Chile para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Coloque no Teu altar a vida dos Teus servos, Antônio Joaquim, Delmir, a vida da Ivone. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem preservado estas vidas e os tem sustentado no nosso meio. E que o Senhor esteja suprindo as necessidades em todas as áreas da vida dos Teus servos, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, o Deus soberano, o Deus que está sentado no trono, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o real e verdadeiro sentido do Natal, e que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora, conduzindo esse projeto imbatível do Senhor a prosseguir hoje e até o dia que o Senhor há de vir buscar a sua igreja para estar para sempre com Ele. Amém. Podeis assentar, entregue o seu culto ao Senhor em oração, né, e aguarde para que o pastor Manuel e a sua esposa e também comigo estejamos à porta, para pelo menos estarmos nos vendo e assim nos cumprimentando com todo o cuidado, e assim estarmos tendo esse momento de despedida do servo do Senhor, juntamente com a sua esposa. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida e aguardamos você no nosso próximo encontro.